Olá, amigos do canal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o complexo de Laje, né? Porque se vamos falar sobre a represa, né, de Ribeirão das Lajes, sobre a sua história, sobre a extinção da cidade de São João Marcos, é importante que conheçamos, né, esse complexo de Laje, né? Que foi desenvolvido pela Light a partir de 1905. Então, como é que se compõe esse complexo de Laje? Eu tenho um esboço aqui que dá uma ideia aqui pra gente, né? De, de como funciona o sistema de geração do grupo Light. Alguns números aqui vocês não estão visualizando. Aqui, quando eu estou mostrando a seta aqui, é o número 3. Esse número 3 é o reservatório de Tocos, ali onde foi construído um túnel em 1912 de aproximadamente 8,5 km, que capta a água do rio Piraí para jogar aqui no número 4, que é o reservatório de Lajes. Mais interessante também é a gente vir aqui, né? Começando aqui do número 7. O número 7 é o reservatório de Santana. Essa água, ela que tem aqui no reservatório de Santana, ela está vindo de onde? Ela está vindo do Paraíba do Sul e do Rio Piraí. O que acontece? A reservatória de Vigário aqui, que é o número 6, perdão, elevatória de Vigário, que é o número 6, joga essa água para cima, uma altura de 30 metros, e aqui o número 5 é o reservatório de Vigário. E essa água do reservatório de Vigário, ela desce numa queda pela gravidade de 300 metros de queda e vai até aqui o número 10, que é a usina hidrelétrica de Nilo Peçanha, que juntando aqui com as águas lá no final, né, da hidrelétrica de Fontes Nova, aí forma aqui o 12, que é o reservatório de Ponte Coberta. Mas o mais interessante aqui, nessa história, é que a primeira construção foi feita aqui, no número 4, onde é a represa. E junto com ela, a gente tem aqui a usina hidrelétrica de Fontes Velha, que é o número 13, que foi a usina construída lá no início do século XX, junto com o, o reservatório de Lajes. Depois esse reservatório ele foi ampliado, na década de 30 para 40. Então, ali na época da ditadura do Vargas, foi ampliado. E na sequência veio a construção das outras hidrelétricas e do complexo que chegou nesse esboço aqui. É bom a gente ter uma ideia para as pessoas entenderem, né, como é que funciona, né, esse complexo de Lajes, que se originou lá de 1905. O que é interessante nisso? Hoje a gente tem uma represa. Então, essa visão aqui é ali aquela parte ali que sai do clube de pesca que vai em direção ali à represa. Então, a represa de Ribeirão das Lajes, ela tem aproximadamente 204 quilômetros quadrados. Então, vendo do Google, é uma imagem espetacular. É assim, um negócio colossal. Então, imagine isso quando foi feito lá no início do século XX. Realmente chamou a atenção. Era uma das maiores represas da época, né, que foi construída, ou seja, um mega projeto de engenharia. Só que, infelizmente, esse projeto de engenharia que levou modernização para o Rio de Janeiro fez com que um povo, sua cultura, seu espaço fosse praticamente dizimado. Né? Ou seja, a população de São João Marcos estava na faixa de quase 20 mil pessoas. Na construção da represa caiu para 4, se não me engano, aproximadamente, e depois com a ampliação a população praticamente deixou de existir. A cidade, a população. Foi mais ou menos assim, entendeu? Então, por trás dessa obra colossal, realmente tem um acontecimento também que não é muito vantajoso, não é muito feliz nós contarmos, mas precisamos contar. Naquele esboço que nós vimos lá de saindo do reservatório de Laje, você viu que naquela curvazinha vai até esses dutos que eles vão para a fonte nova para gerar energia que vai ser distribuída. E essa água depois vai gerar energia nas outras hidrelétricas mais embaixo e no final elas vão compor a água do Rio Gandur, que abastece o Rio de Janeiro com água potável. Olha só o sistema, né? Como é interessante e complexo. Então, aqui é só uma ilustração com respeito ao túnel que foi feito, né, que liga o Rio Piraí à represa de Ribeirão das Lajes. Esse túnel foi construído em 1912.
que está localizado atualmente no município de Rio Claro. A extensão dele, 8,5 quilômetros, então é uma distância muito significativa. Então, a seguir a foto do túnel, essa foto é real, tá? Então, nessa construção, morreram 50 trabalhadores dinamitados. A Light passou para os parentes das pessoas que eles morreram por epidemia, pela malária. Sendo que esses trabalhadores que morreram eram trabalhadores portugueses e espanhóis. No total de trabalhadores que participaram desse túnel foram mais de 2 mil trabalhadores, sendo que 50 foram dinamitados. Suas famílias não souberam a real causa das suas mortes, né? Você vê. Por isso aparece essa ilustração aqui interessante. Como os jornais da época expuseram a construção da represa de Ribeirão das Lajes? Simples. Como o quê? Eu não vou nem falar. Tá aí o jornal, Gazeta de Notícias, 12 de agosto de 1911. Aí, é dessa forma que os jornais chamavam a represa, de represa da morte. Olha lá, mosquitos malarígenos. Então, esses jornais falam, né, sobre a epidemia causada, né, pela construção da represa, supostamente pela construção da represa. Isso é discutível, não está sendo discutido. Esses jornais chamavam de represa da morte também pelas mortes que ocorreram, trabalhadores que foram dinamitados, trabalhadores que foram soterrados. Então, essas grandes obras também têm essas grandes tragédias. Infelizmente, né, acaba fazendo parte, né, para normalizar, mas acontece isso. Então, uma Gazeta de Notícias de 14 de fevereiro de 1911. Flagelo, uma extensa zona dizimada. Uma extensa zona fluminense dizimada. Mais uma vez, o título, a represa da morte. Então, esses são só 2 recortes, tá? Tem mais recortes de jornais que tratam a construção da represa de Ribeirão das Lajes como represa da morte. Não sou eu que estou falando. São jornais de 1911. Só estou aqui mostrando uma coisa que as pessoas, muitas delas praticamente não tiveram oportunidade de ver. Então, dentro desse contexto, a gente pode falar que São João Marcos é considerado uma zona de sacrifício. Por quê? Porque sacrificou-se um povo para que fosse modernizada uma cidade. Então, São João Marcos também pode ser inserida como uma zona de sacrifício. Aí lembra que nós mostramos os vídeos anteriores falando sobre as cidades submersas? São João Marcos está incluído nessa questão da cidade submersa. Eu mostrei outras cidades em outros vídeos, mas mostrei de propósito a sugestão das orientadoras, das minhas orientadoras, interessante, né? Porque faz uma conexão com a situação de São João Marcos, né? Também é uma cidade submersa. Eu lembrei até naquele caso da China, deram 290 mil pessoas deslocadas para se fazer uma hidrelétrica. Então, o tamanho do estrago socioambiental que é você construir uma represa, um lugar onde moram pessoas, um lugar onde se tem uma vida, se tem uma cultura, vai trazer a modernidade, vai trazer o programa, vai trazer energia, vai, mas tem que se pensar em outras formas de se fazer isso, né? E eu estou usando, assim, para complementar, eu estou usando o livro, né, de Luiz Ascendino Dantas, Represa do Ribeirão das Lajes, São João Marcos, Estado de Janeiro, 1938. Então é a fonte primária da minha pesquisa, do meu trabalho. E detalhe, essa fonte primária, as pessoas realmente muita gente não conhece. Até pessoas ligadas à história realmente não conheciam essa fonte, ou nunca tiveram a oportunidade de pesquisar. Então, a gente está dissecando essa fonte justamente para poder contar essa história. Essa foto que vocês estão vendo também é da foto antiga da cidade de São João Marcos, tá, gente? Essa foto é uma foto da cidade ainda, é autor desconhecido, como ela funcionava. A cidade de São João Marcos foi uma das mais ricas do Brasil. Então, muitos marquenses, ilustres marquenses, são conhecidos pelas pessoas, têm nome de rua, e muita gente não sabe que eles eram de São João Marcos. A título de exemplo, Francisco Pereira Passos era marquense, Fagundes Varela, marquense, Ataúfo de Paiva, marquense, e por aí vai. Tem muitos outros nomes de peso que eram de São João Marcos. É isso aí. Os jornais, né, citam isso, falam isso, para todos. A gente também tem recorde desses jornais que confirmam a identidade de vários marquenses ilustres. Então, essa cidade realmente era uma cidade, façam com que muito ativa nesse período, principalmente na época dos auges do café. São importantes, são interessantes.
realmente são informações que vai fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de conhecer uma história que elas não conhecem. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.